Olá, tudo bom? Eu sou a professora Edilene Mafra e estou aqui para mediar a roda de conversas, a nossa primeira roda de conversas do projeto Diálogos Formativos, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus, coordenado e executado pelo Centro de Formação Padre José Anchieta, o CEPAM, da Secretaria de Educação e Desporto do Estado e pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério DPM, que integra a Secretaria Municipal de Educação de Manaus. O objetivo deste projeto de ações integradas entre a SEDUC e a CEMED, aqui de Manaus, é dar apoio ao trabalho do professor, o seu trabalho, professor, neste momento, com direito também que as equipes pedagógicas façam esse acompanhamento juntamente e promover o diálogo direto sobre os desafios e as possibilidades da prática pedagógica durante o período em que vigora o regime especial das aulas não presenciais, um desafio para todos nós. Eu sei que muitos estão nos acompanhando pela TV Encontro das Águas, pelo YouTube, pelo aplicativo Humano e pela plataforma Saber Mais, também vão poder ter acesso posteriormente. Nós também estamos disponíveis para promover essa interação com você e fazer o diálogo realmente acontecer no número de WhatsApp 92, o código de área de Manaus, 99344-6452. E você pode mandar as suas perguntas ao vivo, direcionadas aos especialistas que estão aqui neste momento para tratar sobre o nosso primeiro tema: fake news e como o professor pode contribuir para o desenvolvimento da educação digital dos estudantes. Queremos conversar com você, docente da rede pública estadual e municipal de educação, e as equipes pedagógicas das escolas para refletir, dialogar, compartilhar boas práticas, boas experiências de como o professor deve trabalhar as fake news. E de como a escola, como responsável pelo saber sistematizado, pode combater as fake news e orientar os alunos para o uso responsável das redes sociais, uma prática muito comum hoje em meio à sociedade. Eu quero agradecer a presença aqui nos estúdios do CEMEAM, dos especialistas que vão estar debatendo conosco nesta tarde, neste dia, Quero agradecer à jornalista Alita Falcão, que é subsecretária de Comunicação da Prefeitura Municipal de Manaus, formada em jornalismo e publicidade e propaganda, já trabalhou na redação do jornal Amazonas em Tempo, na assessoria de eventos de campanha e eventos e campanhas eleitorais, tem desenvolvido na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus trabalhos voltados ao combate às fake news. Também quero aproveitar a oportunidade para agradecer a presença do professor Manuel Jeffres, que é doutor em biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, com sanduíche, no caso, doutorado sanduíche na Universidade de Freiburg, na Alemanha. Tem mestrado em biotecnologia e recursos naturais pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e graduação em Química pela UFAM no ano de 2009. Atualmente trabalha no Núcleo de Gestão Curricular da Secretaria Estadual da Educação e Desporto. É o professor formador da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias e do programa STEM, Ciência, Tecnologia e Engenharia e Matemática da USP, além das tecnologias digitais voltadas para a educação. É professor e pesquisador de educação superior do Estado do Amazonas.
Quero desde já agradecer a participação das equipes da SEDUC e das equipes da CEMED, que estão aqui nos bastidores dando suporte para que nós estejamos levando até você essa atividade pela TV aberta e pelas redes sociais e pelas mídias digitais também. Vou me apresentar, eu me chamo Edilene Mafra, sou professora, também estou aqui para contribuir. Sou professora, estou aqui para contribuir, professora de jornalismo, e vim contribuir com a discussão sobre uma temática que vem, de certa forma, influenciando, impactando o comportamento da sociedade. Eu tenho formação na área de jornalismo e rádio e TV, mestrado em ciências da comunicação, doutorado em sociedade e cultura na Amazônia, sou membro da Associação Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Neste momento, neste diálogo, nós temos que começar a refletir, afinal, o que são as fake news, como elas representam, o que elas representam na sociedade, como elas influenciam, né, o comportamento da sociedade em geral. Para dar início, nós vamos começar a conhecer algumas histórias relacionadas a professores que vivenciam esses desafios na prática. O nosso primeiro vídeo é com a professora Soraya Freire de Oliveira e o segundo com a professora Carolina Souza de Leitão, da rede estadual e da rede municipal de ensino. Olá, eu sou Soraya Freire, professora da rede municipal, atuo na Escola Municipal Tomás Meireles. Trabalhar fake news na sala de aula é importantíssimo. Todas as semanas eu escolho uma abordagem para trabalhar com os alunos com uma ação chamada Conversa ao Pé do Ouvido. Nesse momento, nós trabalhamos alguma temática do contexto social e o fake news foi bastante difundido em sala de aula. Escutamos as crianças em várias vertentes, o fake news no contexto político, no contexto religioso, de que maneira o fake news vai atingir uma pessoa nos seus valores, no sentido ético, do respeito, do amor ao próximo, porque quando você joga uma informação inverídica, certamente ocasionará problemas seríssimos para quem vai estar sendo citado. Então, abordar é importante, difundir com as crianças essa temática é primordial, até porque o senso crítico na sala de aula deve ser preservado. Os jovens, as crianças precisam saber discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Para isso, eles precisam de informação, precisam de trabalhos diferenciados que enfoquem essa abordagem. Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Leitão, eu leciono o componente de Biologia na Rede Estadual de Ensino e atuo nas escolas Antônio Nunes Gimenez e Antônio Mauriti. E eu vim aqui falar para vocês como a gente tem trabalhado a questão das fake news em sala de aula, certo? Bem, primeiramente eu faço um levantamento dessas fake news, dessas falsas notícias, né? E junto dessas falsas notícias eu levo artigos, trabalhos, né, de cunho científico, para a gente discutir em sala de aula, tá? E assim mostrar para os nossos alunos que é de suma importância, é extremamente importante a gente ter este hábito, a gente procurar sempre ler, a gente procurar investigar e saber se essas notícias que estão sendo propagadas são verdadeiras ou não. Principalmente na biologia, né, que ela é suportada pela pesquisa científica. Então, essa questão, essa discussão em sala de aula em cima de falsas notícias e de fontes científicas tem facilitado, tem despertado muito o conhecimento crítico e a responsabilidade e a ética nos nossos alunos. Como as fake news realmente já fazem parte da sociedade, já vem trazendo problemas em diversas vertentes, nada melhor do que abrir os diálogos formativos falando de que maneira a educação pode trabalhar no combate às fake news. Então, para dar início ao nosso diálogo, agora eu converso, eu passo a palavra para a jornalista Alita Falcão, que é subsecretária municipal de comunicação. Alita, o que são essas fake news e de que forma você consegue identificar as fake news? Primeiro, Edilene, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui
participando desse projeto tão bonito, né, a parceria da CEMED com a SEDUC, que é o Aula em Casa, né? Eu tenho certeza que os nossos alunos continuarão tendo um ensino de qualidade para quando todo esse período da pandemia do coronavírus passar, poder continuar com a sua educação na sala de aula, inclusive trazendo novas vertentes, que é essa inovação da gente estar aqui podendo levar esse conteúdo para eles pela internet, pela TV. Então, as fake news, elas são o quê? Informações falsas que podem ser criadas por vários motivos, ou de ataque a alguma figura política, alguma personalidade, ou então uma informação falsa que as pessoas criam para compartilhar. E por que que isso ganhou tanto peso agora? A gente vive nesse momento das novas mídias, da internet, onde tudo é muito dinâmico. Então, eu vejo que essa pressa na comunicação, ela tem o seu lado muito positivo, que a gente consegue massificar uma informação, globalizar ela em poucos minutos, mas existe também esse lado que são as fake news, que muitas vezes você aborda, você lê aquele assunto, é apenas um título, e antes mesmo de clicar, de ver a fonte daquela informação, a professora Soraya, a professora Carolina, que falaram agora há pouco nos vídeos, fizeram corretamente a checagem. É importante a checagem de uma fonte segura, de uma fonte oficial, para você identificar se aquela informação é verdadeira ou não. E antes de você compartilhar, isso é fundamental. Não compartilhe se não tem certeza, porque, como ela falou, causa uma grande desinformação. As pessoas ficam em dúvida se eu procuro o serviço, eu trabalho na Prefeitura de Manaus, e a gente lá é muito comum as pessoas buscarem informações de um serviço que foi divulgado e aquilo é uma informação falsa. Então, antes de compartilhar qualquer informação, a gente sempre orienta, temos uma campanha sobre isso agora, de combate às fake news, que haja essa checagem, que procurem as fontes seguras de informação. É interessante dizer que realmente as fake news, né, são conhecidas popularmente como notícias falsas, mas os estudiosos da área, eles chamam as fake news de desinformação. E isso vem do fato de que o termo fake news, apesar de muito popular, ele virou meio que um fetiche de algumas pessoas, né? E ao mesmo tempo foi uma forma utilizada por uma figura internacional política para um termo pejorativo, né? Para colocar em dúvida o que os jornalistas estavam publicando sobre ele na época da sua campanha eleitoral, no ano de 2016. Então, de lá para cá, o que pode parecer bonito, fake news, né? Começa que os estudiosos do jornalismo já dizem que não dá, a notícia é aquilo que é verdadeiro, então não dá para dizer que existe uma notícia falsa. Então há uma discussão muito grande no campo do jornalismo. É algo muito novo ainda, né, Edilene, esse debate, né? E isso é importante, essa conversa entre o profissional que está no mercado e a academia, como você está colocando aqui, de estudar a fundo as consequências e a forma correta, o que são essas informações, se é uma desinformação, se ela é verdadeira, se ela é falsa, isso é muito importante. Exatamente, aí vem aquela discussão, mas como é que eu vou identificar isso? O jornalismo não tem que estar correndo contra o tempo? Como é possível fazer levantamentos e levantamentos antes de você ter certeza que aquela notícia é falsa? Então, são muitas discussões. Como você bem colocou, o jornalismo, ele saiu da era analógica e viveu a migração para a era digital. Isso trouxe inúmeros desafios. E você, como jornalista sabe que o maior de todos eles é o furo jornalístico. O furo jornalístico consiste em ser o primeiro veículo, o primeiro jornalista a noticiar algo. Então, para noticiar na frente dos seus concorrentes, você acaba tendo que correr contra o tempo, que a gente até costuma falar, o seu deadline é muito apertado, curto, que são termos do jornalismo, né? E aí o que a gente entende disso tudo? Que é preciso vivenciar a prática do jornalismo e vencer os desafios. O jornalismo online trouxe outras possibilidades. Então, os sites, aqueles sites que são extremamente éticos profissionais, eles começam, né, eu vou usar alguns termos técnicos, me perdoem, eles começam com título, linha fina, 1 ou 2 parágrafos, e
no decorrer da apuração, que é o levantamento, né, das informações, se você tem certeza que aquilo está correto, eles vão complementando aquela matéria jornalística. É isso mesmo, Edilene, assim, uma coisa que é bem interessante, aquilo que você falou, o jornalismo online, né? Então, assim, eu vejo, a gente defende hoje a questão não só da profissão do jornalismo, mas com essa questão das redes sociais, todo mundo se tornou um comunicador. É capaz de ir no local, fazer uma vídeo selfie e denunciar algo e mostrar algo ali que precisa ser melhorado na sua comunidade. Então, hoje a sociedade, ela virou comunicadora, né? Só que a gente precisa da responsabilidade daquilo que vai estar transmitindo. Então, muito mais do que ter a pressa ou de querer sair na frente, é preciso você ter segurança daquilo que você está informando. Então, aí é onde a gente chama a sociedade. E por que não a educação? Por que não envolver os professores e o aluno nesse processo de saber que eles também são responsáveis por aquilo que eles falam. É aquele valor que a gente aprende dentro de casa, né? Por exemplo, olha, mentir é feio, você não deve mentir porque quando você falar a verdade não vai acreditar. Então, assim, eu acho que dentro desse universo da educação, seja para crianças, seja para jovens, a gente tem que trazer essa mensagem do compromisso com a informação, porque as pessoas hoje também, eu considero que todas são comunicadores nesse universo da rede social, porque você tem aí pessoas que têm milhares de seguidores. Exatamente. E uma pessoa que traz uma informação que ela não tem certeza, ela acaba propagando, causando uma grande confusão perante a sociedade. Você trouxe um termo, né, que a sociedade passa a também influenciar porque ela passa a produzir seu conteúdo, e tem um autor muito conhecido, né, que estuda as redes, né, que é o Pierre Levy, que ele fala dessa inteligência coletiva, dessa comunicação participativa, desse jornalismo participativo. E é aí que a gente entra agora para pedir a contribuição do professor Manuel Jeffries, né? Porque Sim. A partir do momento em que qualquer membro da sociedade pode ser também um comunicador, que pode utilizar essas ferramentas, qual é o papel, né, do educador, né, do professor, como ele vai orientar esse aluno para criar esse olhar mais crítico daquilo que ele está consumindo como notícia? Ok. Olá. Estou muito feliz de participar dessa nossa roda de conversa, né, desse assunto que é bastante interessante, né, está crescendo nos nossos dias atuais. E com relação especificamente ao educador, é bem interessante porque, na realidade, ele já tem esse primeiro papel, que é o contato com os alunos, né? E daí eu trago justamente um dos termos que na realidade já vem seguindo, que está descrito principalmente na BNCC, né? Eu trago a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? E justamente a BNCC, ela traz para a gente 10 competências. E essas 10 competências, justamente eu quero destacar a competência de número 5, que fala justamente sobre a cultura digital. E o que vem trazendo essa cultura digital, que justamente nós vamos conversar agora nossa relação com a fake news. É justamente para que o professor e o aluno, ele possa conhecer, utilizar, né, e também ele possa criar tecnologias digitais de informação e comunicação. Só que essas tecnologias não podem ser de qualquer jeito, né? Ela tem que ser de maneira crítica, tem que ser de maneira significativa, tem que ser de maneira ética, né, de maneira reflexiva, que eu tenho certeza que se o aluno conseguir criar um texto, produzir um conteúdo, ou até mesmo antes de ele encaminhar, digamos assim, se ele fazer essa leitura e ter essas reflexões, com certeza ele vai estar contribuindo para essa cultura digital e diminuindo as fake news, né? E eu penso que é de grande valia justamente em sala de aula, porque o professor ele tem essa capacidade. E independente do componente curricular, né? Por exemplo, seja o professor de matemática, da área de ciências humanas e sociais aplicada, seja da área de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, justamente, o professor ele tem essa possibilidade de ter esse diálogo, né? Eu achei bem interessante o vídeo, né, das professoras que trouxe justamente isso, né? Justamente esse diálogo, essa preparação justamente com os alunos.
né? E é importante lembrar, professor, que as fake news, elas são um problema da sociedade, né? Exato. Um problema da sociedade, que começam com a estrutura jornalística, elas têm o quê? O formato jornalístico, a maioria Sim. delas, mas não somente tem esses formatos, né? Mas elas começam desse lado, mas elas abordam diversos assuntos que podem influenciar nas diversas áreas da sociedade, né? Isso. Então, tem iniciativas sendo realizadas por inúmeras instituições, órgãos governamentais. E nós vamos conhecer agora o quadro sintético produzido pela equipe de comunicação interna do governo do estado do Amazonas, com algumas dicas para identificar as fake news. Então, vimos algumas das dicas, vamos estar falando daqui a pouco um pouco mais sobre isso, como identificar uma fake news, como combater, né, essas fake news, mas a gente precisa realmente refletir sobre os impactos que as fake news têm, né, sobre a sociedade, sobre o dia a dia das pessoas. Alita, quais as consequências das fake news, afinal, o que elas podem causar a alguém, né? E como é que elas podem realmente impactar? Como descobrir isso? É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Se você compartilha ou você recebe, né, uma fake news, você toma por princípio que aquilo é uma verdade. Nessa transformação da internet, né, a gente fala assim, até um tempo atrás a gente tinha a internet como fonte de pesquisa, né? A gente que está nessa geração intermediária que viu a internet nascer, quando a gente saiu dos livros, a internet era uma fonte de pesquisa. E hoje a gente tem esse boom das novas mídias. Então, ainda há aquela sensação de que tudo que você vê na internet é verdade. E a gente sabe que, infelizmente, não é. Então, essa questão das falsas notícias, você identifica, como eu falei, pela questão das fontes confiáveis de informação e o que é que elas podem causar. Elas podem causar impactos tremendos. Por exemplo, nós tivemos agora, recente, dentro desse período de pandemia que a gente vive, que é tanta informação, é tanta coisa nova surgindo por conta do coronavírus, a gente teve uma fake news que estava dizendo que determinava a volta das aulas. E nós tivemos pais muito preocupados, saber como que eu vou botar meu filho na escola se está um período de isolamento social. Nós tivemos fake news falando também da questão da vacinação dos idosos. Olha, vai ter vacinação dos idosos e a gente está preservando os idosos em casa para que eles se mantenham seguros e não ir a uma UBS procurar uma vacinação. Então, assim, você imagina o impacto do idoso que está em isolamento, que a gente sabe que é o grupo mais vulnerável, dele sair da sua casa e se aglomerar numa fila de UBS com base numa informação falsa. Então, o impacto a sociedade é a mais impactada, na verdade, né, Edilene? O impacto é direto na sociedade e por isso que a gente pede muito hoje, não só poder público, a academia, as diversas instituições, como você bem disse aí, mas que a sociedade faça parte. Isso é uma coisa que tem que ser combatida por todos nós, desde a sala de aula. Parabenizo os professores por essa iniciativa de estar envolvendo os alunos nessa questão de combate às fake news, de não compartilhar essas informações que não são verdadeiras, de saber como identificar. Você sempre vai ver que é algo que não é do site confiável, como você disse. Existe ali a técnica do jornalismo, que é um título, é uma frase. O quanto antes a gente conseguir passar o grosso da informação, em poucas palavras é o ideal. Então você vai ver que sempre é um site que ele não é confiável, não é um grande veículo de informação. Nessa questão dos serviços públicos, eu aqui recomendo a gente ter um site oficial sobre o coronavírus, justamente para evitar esse tipo de informação falsa, que eu, se puder, vou passar aqui, que é o Covid-19, tudo junto, em número sem tracinho, .manaus.am.br, e não tem www, então qualquer dúvida que a população tiver em relação ao tratamento, onde buscar, quais as unidades de referência, sobre vacinação, está tudo nesse portal, é uma forma de você checar. Que a gente sempre fala e eu me torno aqui repetitiva, busque fontes de informação segura, né? Para a gente evitar esse tipo de confusão. Se você não tem certeza, não compartilhe, que é justamente para que a sociedade
não seja impactada, para que você não faça uma pessoa sair de casa, buscar um serviço, buscar algum tipo de atendimento, sendo que aquilo não é algo real. Então, o mais importante é que a gente assuma esse papel realmente de comunicador, como a professora falou no vídeo, de ter a investigação, né? A professora da rede estadual falou da SEDUC, que ela faz esse papel de investigar, como ela trabalha na ciência, na biologia, de ter essa investigação da fonte correta. Então, é isso que a gente sugere. Sempre busque informação de fontes seguras. E você que está nos assistindo nesse momento, pode participar pelo nosso WhatsApp e mandar suas mensagens para o código de área Manaus, 92, no caso, 993446452. 993446452. Então, pode participar, enviar suas perguntas, que os nossos especialistas vão poder responder aqui nesse momento, né? Ou, caso sejam muitas perguntas, depois nós vamos passar os contatos para que as pessoas que queiram conversar um pouco mais, saber, né, um pouco melhor, saber um pouco mais da temática e se aprofundar, né? Então, agora a gente estava falando sobre os impactos, né, na sociedade. É interessante dizer, né, que realmente, quando se fala em fake news ou desinformação, como os estudiosos, né, se referem às fake news, é preciso lembrar que, de acordo com um curso de preparação para alunos e estudantes de jornalismo, organizado por especialistas do mundo todo e publicado pela Unesco, inclusive, eles deixam muito claro que as fake news, elas estão inseridas dentro de uma estratégia comunicacional, onde tem um agente, né? Onde tem um agente que tem uma intenção de comunicar algo, onde tem uma mensagem que vai ser direcionada à rede social, né? Ou ao WhatsApp, que não deixa de ser uma rede social, ou à mídia digital, e que essa mensagem vai ser recebida e redistribuída, né, pelo público. E aí é que está o problema. Então, professor, a gente sabe que muitas medidas de educação são direcionadas ao público de estudantes, porque você pensa que, de fato, você pode mudar algo a longo prazo numa formação de uma cultura por meio da educação. Como isso vem sendo trabalhado no ambiente escolar? Então, no ambiente escolar, existe, claro, os professores que fazem projetos, né, tem dinâmicas a respeito justamente do combate a fake news. Inclusive, já temos cursos online. Existem também algumas instruções para identificar, né, como a professora falou anteriormente, justamente a questão do aluno, que tem alguns passos, porque às vezes o aluno ele até tem a informação, e aí ele está compartilhando, e às vezes você fala bem assim, se for uma fake news, você sabe identificar, como você vai combater? E às vezes o aluno ali, ele não sabe aqueles passo a passo, que é justamente de investigar, né, para saber se aquilo é verdadeiro, antes de ele publicar, porque ele pode estar realmente, dependendo da fake news, ele pode estar prejudicando outras pessoas, outros órgãos, né? E aí justamente tem esse passo a passo. E justamente na escola, a questão da fake news, dessa informação falsa, ela já vem também trabalhada, justamente já está atrelado no RCA, que é o Referencial Curricular Amazonense. E esse referencial curricular amazonense, ele já está tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, né? Eles têm, claro que tem alguns tópicos, mas vou dar só um exemplo, dentro de linguagens, né? Já tem uma competência, uma habilidade específica que o professor ele possa trabalhar, né? Justamente para como ele vai conduzir o aluno, como ele vai mostrar justamente a questão da leitura, que ela vai ter que ser uma leitura justamente dinâmica, uma leitura que o aluno vai ter que fazer uma reflexão. Então, eu tenho certeza que se o professor conseguir passar esse caminho para o aluno, esse passo a passo, né, desse diálogo, com certeza quando o aluno pegar uma notícia, antes de ele publicar, ele vai confirmar se aquilo é verdade ou não, né? Ele vai realmente, por exemplo, ver a fonte, se tem a fonte, porque às vezes você vê um título, claro que às vezes os títulos são bem chamativos, né? Mas aí a fonte, ela é verídica, e aí justamente é um próximo passo que o professor pode até ensinar para o aluno, então até mesmo o aluno já saiba, né?
confirmar em outras fontes. Realmente é verdade? Eu vou pegar em outros sites confiáveis, né? Eu vou ver em outras revistas se realmente isso é confiável para depois eu compartilhar. A gente sabe que às vezes nós pegamos o título e já queremos publicar, mas de fato isso é uma ótima atividade tanto para o professor quanto para o aluno, né, para combater as fake news, né? Verificar a veracidade, né, ter ética na leitura, ser bastante crítico, justamente para a gente tentar eliminar e justamente construir um ambiente virtual mais amigável, né, mais tolerável, mais significativo, né, para a gente não tá aí contribuindo e aumentando essas fake news que às vezes acaba gerando um problema para todos nós, né? Exatamente. Agora eu vou direcionar a pergunta à jornalista Alita Falcão. Quando a gente ouve falar em fake news, a gente já imagina aquela notícia ou de jornal ou de um portal, mas essas fake news, elas são exclusivamente notícias ou elas podem ser vídeos, fotos, áudios? Como seria isso? Elas são de várias formas, né? Porque você pode pegar a foto de alguém, de alguma autoridade política, sobretudo as pessoas que já estão na mídia, né? Sim. E você colocar ali uma frase do lado dizendo que aquela pessoa falou aquilo e na verdade não falou. A gente recebeu fotos, por exemplo, de como se alunos estivessem estudando dentro de uma escola, eram fotos antigas, colocadas como se fossem agora que a gente sabe que as aulas estão suspensas. Então as fake news, elas podem vir realmente de várias fotos, pode ser um vídeo de uma pessoa mesmo ali como interlocutor anunciando algo que não é verdade, mas que ele vai fazer as pessoas acreditarem. Aí é o ponto onde você disse, Edilene, que ela se desenvolve por vários motivos e às vezes elas são propositais, quando a gente fala de diversos interesses, quando você quer atacar a imagem de alguém, quando você quer atacar diversos órgãos, a pessoa ela vai gravar um vídeo e tornar aquela mensagem dela como se ela fosse verdadeira, mas na verdade ela vai estar também mentindo. Então, assim, não só o que você lê, mas o que você vê, o que você escuta, você precisa realmente fazer, como o professor Jeffrey disse, fazer a checagem. Aqui, professor, eu queria parabenizar o senhor, me dizer que isso já está na grade curricular dos alunos, sim, né? Sim. Ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. E eu acho que a gente também consegue trabalhar isso com as crianças menores. O que a gente vê hoje na educação? Que tudo aquilo que o professor, sobretudo até na educação infantil, aquilo que ele fala para a criança, tipo o trânsito, que é um tema já transversal nas escolas, né? Sim. Que ele ensina ali para as criancinhas aquela regra de trânsito, você chega, se você passar no sinal, que se ele tiver amarelo, o teu filho já vai dizer, mas o sinal não estava verde. Então, assim, eles também se tornam multiplicadores. E aí eu reforço a importância desse tema, está nas salas de aula, né? Está presente nos alunos, porque eles, na verdade, são grandes multiplicadores junto às suas famílias, né? E existe, eu acho que, formas mais lúdicas, brincadeira ali do telefone sem fio, que você começa falando uma mensagem e no final ela já é outra, pode servir como exemplo de mostrar de como a informação ela muda ao longo do trajeto dos interlocutores. Então, sempre trazer diversas formas, ou lúdicas, ou como você falou, para alunos já do ensino fundamental, essa questão de fazer com que eles pesquisem, que eles tenham esse acesso à internet e ver como isso se desenvolve hoje nesse mundo virtual, eu acho isso realmente muito valoroso. E aí, já nos encaminhando para a conclusão dos nossos diálogos, antes de passar a palavra aqui ao professor Manuel Jeffries, como combater realmente essas fake news? Você, no papel de jornalista que está à frente aí, né, como subsecretária, está na linha de frente, como combater? Qual é a sua contribuição para essa sociedade, na sua visão? Na minha visão, como jornalista e como cidadã, né, eu volto a dizer, nós precisamos assumir o nosso papel de nós também somos responsáveis pela informação. Não é porque o portal divulgou ou determinado influenciador digital divulgou, como a gente disse que hoje todos são comunicadores, o que a gente precisa é ter aquela responsabilidade daquela informação. Ele está falando, mas eu tenho que acreditar em tudo que ele fala? Eu posso pesquisar? Posso, hoje a internet está disponível. Acho que aquele 1 segundo que você leva para compartilhar, se você tirar 1 minutinho para você pesquisar,
em outras fontes seguras ou fontes oficiais, como informações da própria Prefeitura de Manaus, ou do Governo do Estado, ou do Governo Federal, todos os entes públicos, eles têm o seu portal hoje na internet, eles estão presentes nas redes sociais, então é muito rápido você acessar e você buscar em algum desses entes, ou então em veículos mais confiáveis, veículos mais renomados de comunicação, que você pode estar checando se aquela informação é verdadeira. O seu papel, o papel que você pode contribuir nesse processo é o da checagem, é de não compartilhar se você não tem certeza se aquilo é verdade, e também de dizer, olha, recebi no grupo de condomínio, no grupo de colegas, eu dizer assim, gente, eu pesquisei aqui e essa informação ela não é verdadeira, essa informação ela está sendo compartilhada, mas não leva em consideração. Esse é o papel que todo mundo pode assumir, realmente de responsabilidade com a informação. Nós temos aqui uma pergunta para o professor Manuel Jeffries, né? Da professora Dessana. Ela diz assim: como devo ensinar meu aluno a reconhecer uma notícia, né? Uma fake news e não compartilhar? Ok, olha só, muito bom. Professor, só destacando que nós estamos recebendo a pergunta, né, dos nossos professores que estão nesse diálogo conosco via WhatsApp, viu? Perfeito. Parabéns, professora Dessana, muito obrigado pela sua pergunta. Então, respondendo, justamente nós temos 3 passos, né, que é bem simples, a gente consegue justamente identificar, que é, olha só, de maneira resumida, a nossa leitura crítica, né? Antes de você compartilhar, justamente leia para saber se está certo. Depois a gente pode conferir a fonte, né, para saber se realmente é uma fonte confiável, né, se aquilo justamente vai passar adiante, se você pode, se você deve ou não, né? E também, claro, que aí no caso você fazer uma checagem em outras fontes de informação. Por exemplo, você pegou uma notícia, fez a sua leitura, verificou a fonte, se é verídica, e aí compara com outras informações para saber se realmente aquilo é confiável, se é verdadeiro e se você pode compartilhar, né? Se você tiver esse minutinho para fazer essas 3 análises, com certeza, eu acho que em sala de aula, se a gente colocar esses 3 pontos para os alunos, eles vão conseguir identificar qualquer mensagem e ver se aquilo é uma fake news ou não. Professor, nós temos um vídeo, né, de uma ação que é realizada pelo Governo do Estado, pela Secretaria de Comunicação. Então, nós vamos assistir e conhecer como combater essas fake news. Olá, professores e professoras da Rede Pública de Ensino. Nós somos a equipe de comunicação interna do Governo do Amazonas. Estamos aqui para convidar todos vocês a serem os nossos filtros e multiplicadores no combate às fake news. Para isso, vamos dar algumas dicas a seguir. Considere a fonte, investigue no site, a missão e o contato. Leia mais. Títulos chamam a atenção, mas qual é a história completa? Verifique o autor. Verifique se existe e se é confiável. Fonte de apoio. Veja se a informação está dando apoio ao que está sendo veiculado. Verifiquem a data. Repostar notícias antigas não significam que sejam relevantes hoje. É preconceito? Avalie se seus próprios valores e senso podem afetar o seu julgamento. É piada? Caso seja estranho, pode ser uma sátira. Consulte um especialista. Hoje existem sites especializados nessa apuração. Esperamos ter ajudado e agora contamos com a ajuda de todos vocês. Bom, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Passa rápido, mas as aulas têm que continuar, né? Estamos utilizando a mesma plataforma, então vamos precisar encerrar, infelizmente. Então eu passo agora para as considerações do professor Manuel Jeffries. Ok. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa roda de conversa, desse tema agradável, né? Um tema que a gente sempre tem que estar colocando em prática, né? E justamente agradecer essa oportunidade, né? E que nós venhamos justamente ter essa consciência de não compartilhar, de não divulgar as notícias falsas, né? Esses fake news. Vamos tentar combater com todas essas mensagens falsas. Tá bom? Obrigada, professor. Agora, a jornalista Alita Falcão, subsecretária de Comunicação da Prefeitura. Obrigada, Edilene. Mais uma vez agradecer, participar, parabenizar por esse projeto, né? Acredito que é muito valoroso nesse momento que a gente está aí, todo mundo, as pessoas estão em casa e se manter bem informadas. E aí só reforçar que nós temos canais de informação
para dúvidas não só de professores, mas dos alunos relacionadas à educação, que é o CEMED Manaus, nas redes sociais, @CEMED Manaus, no Facebook e no Instagram, né? Então, qualquer dúvida que você tenha, você pode estar buscando na página da CEMED, também da SEDUC, certamente, e como professor, reforçar o que o professor disse, vamos assumir o nosso papel e vamos sempre ter esse trabalhinho aí de checar a informação antes de compartilhar. Muito obrigada. Bom, eu espero que todos tenham gostado, né, dos nossos diálogos formativos. Foi a primeira edição, todas as quartas-feiras, né, vão estar aqui, né, nesse momento. Todos vão poder ter acesso a como entrar em contato, as informações do próprio projeto, né? O tema de hoje foi fake news e como combater as fake news dentro do espaço, né, do ambiente educativo, né? A gente tem que destacar, né, que esse projeto visa trazer também uma contribuição para o professor que está no momento vivendo uma mudança no seu cotidiano, né? Então eu espero que tenham gostado desta roda de conversa dos diálogos formativos. Há muito mais, né, do que dialogar sobre fake news indefinidamente. Verdade. É um assunto muito novo. Acreditamos que espaços como este, né, de construção do diálogo sobre diversos pontos de vista que a escola, professores, equipes pedagógicas, pais, estudantes, né, e seus responsáveis podem transformar o espaço escolar em um ambiente onde existe a diversidade, a dúvida, as contradições do real, né, e que permitem aos estudantes desenvolver sua potência de observar, pensar, agir diante desse cenário, desenvolvendo capacidades de saber lidar com este e com outros fenômenos sociais. Muito obrigada pela participação. As perguntas que não foram respondidas aqui vão ser respondidas via WhatsApp. Eu me despeço em nome da Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas e da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, as equipes do CEPAM SEDUC e da DDPM, da DDMP CEMED, estão sempre à disposição na comunidade das ações de formação dos profissionais da educação do Amazonas. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse universo também pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, @Edilene Mafra. Estou todos os domingos com o Paulo Guerra na Difusora FM, um programa contribuindo com a educação, com a informação e difusão de cultura também. Os materiais apresentados, né, e o vídeo também estão disponíveis no YouTube, na plataforma Saber Mais e também em nossas redes sociais. Siga-nos no Facebook e no Instagram. Um forte abraço e até a próxima edição.